Boa noite, galera. Cara, sempre é privilégio, né, a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né, como igreja. O Fernando falou hoje que a gente está falando desse mês a respeito de Jesus. E é isso mesmo, né? Nós sempre falamos de Jesus, na verdade. Sim. Né, mas não escolhemos essa data em especial porque todos celebram, né, mas entendemos que é uma data importante. Então, que a gente deve compartilhar, sim, a respeito do nosso Salvador. Né, então, eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho pensado muito sobre Jesus, sobre aquilo que nós, né, conhecemos de Jesus, aquilo que nós falamos sobre Jesus, né, e aquilo que nós realmente vivenciamos sobre Jesus nas nossas vidas. Isso tem algo assim, martelado no meu coração, porque todas essas nuances são totalmente diferentes umas das outras. Né, porque muitas vezes a gente pensa que está num relacionamento com Jesus, mas realmente a gente não conhece, de fato. Isso é muito interessante, irmãos. Então, assim, não estou aqui falando que vocês não conhecem, tá? Mas estou aqui dando um alerta para nós, daquilo que a gente realmente deveria viver, segundo aquilo que é a palavra de Deus, segundo aquilo que ela nos ensina. Né? E não pode ser diferente disso. Às vezes, a gente idealiza um Cristo. Gente, vocês puderam ver aí na nossa política, N cristãos falando a respeito de um Deus totalmente diferente daquilo que é o meu Deus. Daquilo que é o Deus que está descrito na palavra. E muitas vezes comprando mais brigas políticas do que comprando os valores do Evangelho. E falando que são pessoas cristãs, pastores. Né? Não somente pastores. Várias pessoas aí que a gente conhece, são pessoas públicas, tendo opiniões que muitas vezes são opiniões que não são a de Jesus. E dizendo que o conhece. Então, essas são coisas que têm martelado assim, bem forte no meu coração durante esses últimos meses. Né? Por quê? Olha só, muitas vezes, gente, nós podemos ter o mesmo ensino. Certo? Nós temos acesso à mesma escritura, mas muitas vezes nós não temos o mesmo aprendizado. Conseguem entender a diferença entre ensino e aprendizado? Né? Isso é muito diferente, irmãos. Então, nós podemos apenas estar no mesmo lugar, mas não aproveitar daquilo que realmente nós podemos gozar 100%. Às vezes nós estamos aproveitando muito pouco, e a informação, gente, ela sempre esteve. E sempre vai estar disponível para todos nós que queiramos usufruir dela. Né? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, algo assim simples e talvez prático, né? Quem conhece o Ariovaldo? Beleza, não é verdade? Então, vocês falam sobre o Ariovaldo. Quem é Ariovaldo? É um pastor da igreja? É um amigo? É uma pessoa gente boa? É uma pessoa polêmica? Sim? Não é não, né? Agora, olha só, se eu perguntar para você, o Ariovaldo, ele prefere mais arroz ou feijão? O que você me falaria? Alguns aí que estão na sua intimidade podem até dizer feijão, e é isso mesmo. Tá bom? Né? Outros não têm nem a noção. Mas olha só, nós falamos que o conhecemos. Mas nós não temos a intimidade para conhecer além daquilo que são as meras informações que todos têm. Da mesma maneira, muitas vezes nós estamos tratando Jesus. Nós dizemos que o conhecemos, mas nós não sabemos qual é a sua vontade. Quais são as coisas que Ele tem para nós. Qual é a vida que Ele planejou para nós. Então, olha só, meu irmão, é muito diferente. Né? E onde estão todas essas riquezas, irmãos? Na palavra de Deus. Algo aí muito simples. Algo talvez que a gente já falou muitas vezes, mas nós temos que aprofundar nisso. Então, por exemplo, eu posso te contar muitas histórias que a gente vivenciou durante todos esses anos. Até o Ari estava falando disso quarta. Talvez experiências assim, magníficas, muito loucas, que transformaram a nossa vida. Né? Às vezes, muitas vezes, a maneira de pensar. Não a experiência em si, mas a vivência com Deus que Ele nos proporcionou. Porque a experiência, irmão, de experiência em experiência, ela não enche a sua vida. O que enche a sua vida é uma vivência pura do Evangelho. Que às vezes nós estamos vivendo com Cristo como se fosse de experiência em experiência, querendo usufruir apenas de um poder. Um poder que muitas vezes, em algum determinado momento, Ele não vai ter. E aí, a sua vida, ela vai desmoronar, porque ela foi toda baseada em uma experiência de poder com Cristo.
Então, olha só, nós estamos querendo aqui, meu irmão, mostrar que nós temos que viver uma experiência com a vontade do Pai, com a vontade do Cristo. Isso é muito diferente. E se nós realmente encarnarmos essas coisas, irmãos, nós vamos fazer aí fora muita coisa legal, né? Então, nós temos que entender que agora há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade com o conhecimento aprendido, né? E ele deve apontar para quê? Ele deve apontar para uma intimidade. É isso que nós desejamos agora. Então nós falamos a respeito do Ariovaldo. Quem é íntimo do Ariovaldo conhece mais próximo aquilo que são as coisas que estão no coração dele. Quem é íntimo de Jesus vai conhecer mais próximo aquilo que é a vontade do nosso Pai. Não tem outra maneira. E essa intimidade, ela não é transmitida somente pelo tocar. Fala assim, eu recebo todo o conhecimento. Tem que viver. Tem que o quê, irmão? Tem que deixar se permitir viver. E às vezes quando a gente fala de intimidade, é um negócio muito difícil para muitos de nós. Por quê? Porque quando as pessoas nos conhecem como realmente somos, que nós somos defeituosos, que nós temos muitas falhas, que nós não somos os melhores, que nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso é algo necessário, irmãos. Né? Muitos de vocês sabem que nós trabalhamos muito tempo com a escola de plantadores de igreja, que era um curso que a gente tinha onde nós recebíamos pessoas do mundo inteiro. Mais gente da América Latina. Né? Então, eu e a Cláudia, muitos anos da nossa vida foi dedicada a isso. Né? Então, a gente morava numa casa, onde moravam a cada 6 meses, mais ou menos de 10 a 15 pessoas novas a cada 6 meses, junto com a gente. Né? A nossa intimidade, ela foi revelada. Todo mundo sabia a maneira como a gente acordava. Todo mundo sabia a maneira como a gente se tratava. Todo mundo sabia quando havia um problema em casa. Mas olha só que interessante, irmão. Essa vivência nos permitiu, muitas vezes, gerar crescimento tanto em nós quanto nos irmãos. Por quê? Porque nós nos permitíamos viver assim. Nós nos permitíamos ser curados todo o tempo. Nós nos permitíamos, irmão, que o irmão apontasse assim na nossa cara e falasse, você está errado. E hoje, se alguém vem falar em intimidade e aponta o dedo para você e fala que você está errado, você quer sair fora. E Jesus muitas vezes está falando que você está errado. E você está vivendo como se nada, irmão. Então, olha só, muitas coisas para a gente poder pensar, muitas coisas para a gente refletir, né? E essa reflexão ela é contínua. Hoje nós cantamos uma música aqui que falava que quem é Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Não é verdade? Eu queria ler esse texto hoje aqui com a gente. Porque esse texto, meu irmão, ele é muito esclarecedor em muitas coisas. Porque às vezes a gente pensa o contrário. Esses dias fui ministrar em outra cidade, né, onde leu o mesmo texto, irmãos, e a gente vê outro contexto sendo aplicado, mas nós temos que ver aquilo que a palavra de Deus diz. Né? Mateus 16, versículo 13. Vamos conhecer um pouco do nosso Cristo, né, um pouco mais. Amém? Versículo 13, tá bom? Capítulo 16. Lá fala assim, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem, é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, né? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, olha só, queria chamar a atenção justamente para os últimos versículos também. Então, quem é o Cristo, meu irmão? É o Filho
do Deus vivo. Né? E nós vemos quando é perguntado para várias pessoas que estão caminhando ali muitas vezes juntos: quem vocês dizem que é o Cristo? Ah, o Cristo é um libertador. O Cristo, ele é um cara que veio, né, livrar a gente do sistema. Então nós temos muitas opiniões a respeito de quem é o Cristo. Mas onde está a verdade sobre ele, irmão? Somente na palavra de Deus. Então a variedade de opiniões que os homens tinham mostrava que mesmo que eles se relacionassem ali com a profecia messiânica, ninguém o via de maneira correta, irmãos. Ninguém o via de maneira correta. Né? Então olha só, depois talvez de levar lá até os 12 dos discípulos dele para serem livrados dessas ideias, né, equivocadas, Jesus pediu a opinião pessoal deles. E aí fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quem revelou aquilo lá, meu irmão? Foi o Espírito Santo de Deus. Ali, a declaração de Pedro não é algo de um entusiasmo pessoal, é o Espírito Santo de Deus que produziu isso nele. Por quê? Porque ele entendia quem era o Cristo. Agora, aqui tem algo interessante, né? Por quê? Porque isso não pode ser fruto de algo humano, irmãos. Não pode ser fruto de algo humano. Nada que é humano vai terminar em Deus. Tudo que é nascido de Deus tem o fim em Deus. Isso nós sabemos. Por isso a produção, né, que Pedro, ao levantar aí sua voz e falar isso, né, realmente não é algo humano. Amém? Então eu fico pensando, né, lá fala assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Outro dia eu estive em outro lugar, falou assim que essa pedra era Pedro. Que a igreja estava sendo edificada por Pedro. Né? E essa pedra é Pedro, irmão? Não é. Nós cantamos hoje sobre isso aqui. Quem é? Né? A rocha inabalável aí é Cristo, irmão. Então Jesus estava falando sobre a verdade que Pedro havia mencionado. Sobre essa verdade, ele ia edificar a igreja dele. Certo? E aí, gente, muitas vezes, né, nós até mencionamos muito essa questão das portas do inferno não vão prevalecer, quando essa verdade, né, ela é firmada, quando nós estamos construindo algo, estabelecendo algo sobre essa verdade, as portas do inferno não vão prevalecer. Muitas vezes a gente está pensando que é a porta da igreja que está fechada, segurando para os demônios não entrar. Não, meu irmão. É as portas do inferno que estão sendo arrebentadas. Se a gente edificar a igreja de Cristo nesses valores. É aquilo que eu acho, irmão? Não é aquilo que eu acho. Então, irmãos, nós temos que começar, né, a viver uma relação com Deus um pouco diferente. Nós temos que começar a aprofundar naquilo que são as riquezas da sua palavra e gozar dela, irmãos. Porque essa é a única maneira de trazer transformação. Porque quando alguém te perguntar algo, nós temos a palavra de Deus para falar. Nós não temos eu acho, eu penso. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, irmão. E aí a gente se livra de problema, porque nós não estamos dando opinião, é com Deus. Então nós estamos falando aquilo que é a palavra dele, certo? E às vezes o que nós estamos fazendo é o contrário, nos tornando papa de uma religião, assim como Pedro. Vocês sabem que pela história, primeiro papa, Pedro. E nós queremos edificar a nossa igreja. Então, nós não podemos viver a nossa natureza humana e revelar Deus, irmãos. Ou é um, ou é outro. Ou nós vivemos a natureza de Deus e o expressamos de toda, né, forma aí tranquila, né, daquilo que são os valores do reino, ou não é. Estou falando algo novo? Não estou, irmãos. Nós estamos falando aí a mesma coisa que sempre temos repetido, né? A minha opinião e a sua não importa. O que importa é a opinião de Deus e o que diz em sua palavra, né? E a palavra, meu irmão, nos leva à intimidade. Intimidade com o Pai, intimidade uns com os outros. E tendo esse entendimento de quem é Cristo, né, que Ele é o nosso fundamento, que Ele é o nosso alicerce, né, nós temos que viver de uma maneira digna diante do sacrifício dEle. Temos que viver de maneira digna, irmãos. E muitas vezes nós estamos desprezando aquilo que Jesus Cristo fez por nós há tantos anos.
simplesmente nem lembramos. Vivemos como se isso não fizesse diferença. Irmãos, isso é algo sério. Estou falando que se eu não exercitar todos os dias aquilo que são os nossos exercícios espirituais, meu irmão, é muito fácil a gente perder isso. É muito fácil a gente perder o foco. Mas nós precisamos ajustar. Lá em Filipenses 2, no versículo 1, eu vou ler aqui para nós, tá? É um texto muito interessante. Fala assim, ó, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é muito forte. Agora, muitas vezes a gente lê ele na perspectiva de que Deus exaltou Jesus, e que nós vamos ser exaltados também. Agora eu quero ler na perspectiva, meu irmão, de que você vai ser humilhado. Nós vamos ser humilhados, irmãos. Nós temos que entregar tudo. Nós temos que assumir a forma de servo, meu irmão, assim como Jesus. Assim como Jesus, irmãos. Então não podemos ver de uma maneira diferente. Então nós temos um exemplo, que ele se esvaziou de tudo. Toda a sua glória, e ele assumiu a forma de servo. Ele veio aqui em nosso meio para servir, irmãos. Então aqui não tem filho do rei, né? Nós somos filhos de servo, certo? E nós vamos servir, irmãos. Esse é o nosso compromisso. O fundamento e o alicerce está baseado no servir. Como Jesus serviu, irmãos? Entregando o seu corpo, né? Derramando o seu sangue. Muitas vezes sendo aí o alimento para que outros possam viver. O caminho está trilhado, nós temos que segui-lo. Então nós já sabemos para onde aponta, mas por que é tão difícil, irmãos? Porque sempre estamos em outras coisas, porque nós queremos trilhar o nosso caminho, nós queremos fazer aquilo que nos apetece, aquilo que nós temos desejo, aquilo que nós temos vontade. Nós compartilhamos muito já esse mês, sobre até aqui o lugar onde Jesus nasceu, que foi o que o Paulo Júnior e o Ari trouxe para nós. Ele nasceu em uma estribaria, ele nasceu em um coxo, ele foi colocado no lugar onde estavam sendo alimentados os animais. A gente compartilhou aqui da nossa ceia, muitas vezes a gente está preocupado o quê? Em comer. A gente não está preocupado em ser alimento para os demais. Por quê? Porque a gente quer exercer aquilo que nós queremos. Então hoje, por exemplo, hoje de manhã nós tivemos uma conversa com o irmão aqui, falou assim, eu quero estar no louvor. Já tem 3 meses que não aparece, ou mais. Quero estar no louvor. Falei, beleza, irmão, agora nós queremos que você faça o seguinte, vamos participar da relação, porque eu prefiro que você tenha uma relação de intimidade, do que você tenha uma relação de trabalho aqui com a gente. Porque eu prefiro que o seu tempo livre você dedique à intimidade, do que o seu tempo livre você dedicar somente a um serviço e não fazer parte de mais nada. Então está vendo como é, meu irmão? Nós precisamos mudar muitas vezes o pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento muitas vezes é o servir, o servir, o servir, o servir, e a gente quer fazer o que a gente quer, na hora que quer, quando quiser, quando eu puder, e se eu não puder, irmãos, vocês têm que aguentar. Por quê? Porque afinal, eu estou investindo, eu estou fazendo aí para Deus, então assim, é eu. Então está vendo, o nosso discurso é eu.
O nosso discurso não é o nós, não é o reino, não é o serviço. Nós temos outro discurso que não é o discurso do Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos avaliar as coisas. Nós precisamos pensar e agir de uma maneira diferente. Né? Muitas vezes, gente, nós somos animal, nós matamos para comer, nós somos territoriais. Tá? Se alguém vier aqui invadir meu espaço, opa, já está marcado aqui, fiz xixi aqui, é meu. É meu. E aí nós vemos um exemplo de Cristo e não queremos ser Cristo, irmão. Nós somos muito bons para falar aquilo que as coisas estão acontecendo com os outros. Fala assim, o cara precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, ele precisa disso. E nós? O que nós precisamos? Meu irmão, no nosso meio, às vezes a gente escuta as coisas. Eu vou te falar, eu também escuto, tá? Não estou assim. E aí, em vez de a gente vai lá para ajudar, não, nós estamos causando a discórdia. Né? Nós estamos sendo Cristo? Nós estamos sendo alimento? Ou nós estamos alimentando aquilo que nós queremos alimentar, irmãos? Então, gente, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos tudo, nós já temos todas as coisas para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. O ensino está disponível, tá? Mas ele só vai fazer diferença na minha e na sua vida quando a gente começar a enxergar que nós devemos servir e que nós devemos ser alimento. A maneira como nós enxergamos, meu irmão, precisa ser restaurada. Tem uma história interessante, um texto bíblico, né? Interessante, que todos eu acho que devem conhecer, que está lá em Marcos 8. Lá no versículo 22, tá bom? Eu vou ler rapidinho. Fala assim, eles foram para Betesda, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Olha só que magnífico, né? O cara não via nada, agora vê as pessoas como árvores. Bacana, não é? Beleza. Aí fala assim, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Tá? Depois é uma história que continua, tá bom? Seguinte, pessoal, olha só. Muitas vezes, nós estamos achando que estamos enxergando, que nós estamos vendo as coisas, nós estamos vendo a árvore. Nós estamos vendo a árvore, irmãos. Achando que nós estamos vendo tudo. Então, olha só, meu irmão, nós precisamos aprofundar, nós precisamos deixar Jesus curar. Porque nós temos que ver, meu irmão, plenamente, completamente, todo o panorama. Não sei se vocês já viram aquele vídeo das pessoas que elas têm... Como que chama aquela enfermidade que a pessoa não enxerga as cores? Daltônico, né? As pessoas são daltônicas, isso mesmo. Agora, olha só, vocês viram aquele óculos que as pessoas colocam e começam a enxergar as cores? Que é como um óculos escuro, mas ele é especial para essas pessoas, vocês viram? Meu irmão, eu vejo aqueles vídeos toda vez eu começo a chorar. O cara, ele não via o panorama completo. E quando ele vê, meu irmão, ele começa a chorar. Por quê? Porque agora ele entende que há algo a mais, que há algo além daquilo que ele via. Mas muitas vezes nós queremos enxergar a árvore, irmão. Preto e branco tá bom. Não estou falando que às vezes tem pessoa que não tem acesso a isso, tá? Só estou falando que muda muito a nossa perspectiva quando a gente enxerga algo completo. É muito diferente, irmãos. A nossa perspectiva ela é mudada, né? É mudado mesmo, nossa vida ela é transformada, ela é restaurada. E nós temos o privilégio de entender quem é o Cristo descrito na palavra, o Cristo descrito na intimidade de um relacionamento, né? O Cristo descrito também na intimidade de um relacionamento de família com os irmãos. Isso é privilégio, né? E, gente, para que
Cristo, né, ele possa ser realmente o alicerce, tá? Ele possa ser aí essa pedra angular, né, da nossa edificação, meu irmão. Nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Primeiro conhecê-lo, reconhecê-lo depois, né? Amém? Irmãos, a igreja, quando ela entende, né, o seu papel de serviço e o seu papel de entrega, ela é plena. Entenda o privilégio de poder fazer parte disso, tá bom? E faça parte disso do lado de dentro, não faça parte disso do lado de fora, porque as dores, elas são sofridas aqui, porque é no ambiente familiar onde a gente trata tudo isso, né? Que sejamos a expressão viva de Cristo na terra, irmãos. Que cuidemos não só dos nossos interesses, mas dos interesses do Pai. Primeiramente os interesses do Pai, depois o nosso, se tiver tempo. Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria orar por nossas vidas, né, para que a gente pudesse aí realmente se comprometer com a verdade descrita, né, na palavra de Deus. Só tomar uma água aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Deus, por mais essa noite onde nós temos o privilégio, Deus, de ser ensinados, Deus, pela Tua palavra, Pai, de compreender, Deus, que Cristo, Ele é o fundamento, que Cristo, Deus, Ele é o alicerce, que o Cristo, Deus, que nós devemos conhecer, Deus, na intimidade, é o descrito na Tua palavra, não é aquele que eu acho, não é aquele que eu penso, não é aquele que os outros dizem que é, mas é aquilo que o Teu Espírito Santo nos revela através da Tua palavra, Pai. E em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor, Deus, foi alimento, assim como o Senhor, Deus, nos proveu, Deus, de vida, nós queremos agora também ser alimento e prover os demais de vida, Pai. Derrama, Deus, sobre nós o Teu amor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós, Deus, a Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, para que a gente possa, Deus, viver com excelência tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, nesse corpo, nessa família. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa entender que o nosso papel é o serviço, assim como Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que isso seja verdade em nossas vidas, Deus, que isso possa ser internalizado, Pai, que não seja um mero conhecimento, mas seja algo internalizado para que a gente possa vivenciar, Deus, com excelência, a vida que o Senhor tem para nós, Pai, essa vida de servir. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar e entregar, Deus, as nossas vidas nas Suas mãos, porque ela é Tua, Pai. Ela não é nossa, nós não queremos estabelecer o nosso reino, nós queremos viver o Teu reino e a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos.